E aí, pessoal, bem-vindos de volta. Hoje nós vamos falar sobre uma feature bem legal de Lua, tá? Que é bem fácil de usar na realidade, em comparação até com outras linguagens que têm a mesma feature, e que é super útil, que é parâmetros variáveis para funções. Quer dizer, a gente pode passar um número variável de parâmetros para uma função e ela vai reconhecer e conseguir trabalhar de acordo, tá? Até agora nós vimos funções que têm um número fixo de parâmetros. Deixa eu mostrar aqui, eu já estou dando um spoiler para vocês, mas por exemplo, vamos fazer a nossa função soma, e até agora nós vimos funções da seguinte forma, né? Soma AB, que vai nos dar um return A mais B. Né? Então isso aqui é o nosso feijão com arroz, a gente está cansado de fazer isso, né? E se eu der o nosso print soma 2, 3 e rodar aqui o Lua, ele vai printar 5 aí, nenhum mistério, tá? Mas e aí o jeito que a gente tinha agora de somar vários elementos era o quê? Passando uma tabela para cá, né? Se eu quisesse somar um array, digamos assim, né? Eu teria que passar aqui o meu array e iterar sobre esse array, passando, por exemplo, deixa eu pegar aqui um valor inicial, soma, né? S igual, tem que ser local S igual a 0. E aí para cada elemento, for em array pairs, eu estou supondo que esse array é numericamente indexado. Tá, e aí eu vou retornar o meu S. Tá, então isso aqui calcula minha soma e agora eu posso passar esse cara como uma tabela, né, desse jeito, né, e continua funcionando, só que agora eu tenho a liberdade de passar mais parâmetros, por exemplo, passar um 4 aqui, ele vai dar 9, né? E no caso de Lua, eu posso omitir esse parênteses aqui porque ele entende que as chaves servem como delimitador. Então ele vai continuar funcionando, recebendo esta tabelinha aqui, tá? Mas e agora, se eu quisesse passar sem a necessidade de converter para uma tabela, dessa forma aqui, tá? O que vai acontecer? Nós vamos ter um problema, porque ele está dizendo que eu estou tentando indexar um número na linha 4, né? Na função soma na linha 4, ele está tentando indexar um número, quer dizer, que é exatamente isso aqui. Ele está tentando fazer um iPairs em cima de um array, que no caso vai ser o nosso número 2, que é o primeiro elemento, tá? E ele vai dar erro, porque não vai funcionar, tá? O número, eu não posso chamar iPairs em cima de um número, tá? Mas eu posso, né? Vamos agora ver no meu slide aqui, eu posso definir uma maneira em que eu passo de fato parâmetros variáveis para uma função. Quer dizer, a minha função ela vai conseguir ter o número de parâmetros que eu quiser e eu não preciso conhecê-los de antemão. E no caso eles vão ser, eu posso passar 0 ou posso passar n, né? Quantos eu quiser. Isso depende do uso da minha função. Claro que normalmente eu uso esse tipo de funcionalidade para parâmetros que sejam uniformes. Eu não vou passar qualquer parâmetro. Tem que fazer sentido para a minha função. Como no caso da soma faz sentido, porque eu vou passar apenas elementos do mesmo tipo, né? Que no meu caso números. E aqui, bom, basicamente eu tenho uma função que pode receber um número variável de argumentos. Para isso, uso reticências, essa sintaxe aqui, ó, 3 pontinhos, eu uso as reticências para indicar que a função não tem um número definido de argumentos, né? E os argumentos virão uma vararg expression, tá? Que são exatamente esses 3 pontinhos, mas aqui eu já estou encapsulando numa tabela, vou mostrar para vocês algumas coisas diferentes, tá? Então, que é empacotada em uma tabela atribuída a variáveis ou passada adiante para outras funções. Quer dizer, nesse caso aqui eu estou mostrando apenas o exemplo dele sendo empacotado em uma tabela, né? Os 3 pontinhos eu empacoto no iPairs, não preciso chamar parênteses, lembra? As chaves já servem como delimitador e eu consigo passar aqui. E aqui a minha mesma função soma que está lá do outro lado, eu vou repetir esse código lá no editor, tá? Mas é a mesma coisa, repara que eu tenho aqui um resultado que é igual a zero, é o meu número S, né, que eu declarei lá, e eu faço exatamente a mesma coisa, só que em vez de ter a tabela aqui, eu tô montando a tabela dinamicamente com o meu varargs. Deixa eu já passar esse exemplo para cá, porque é muito simples.
E vou inclusive chamar igual aqui, em vez de S, eu vou chamar res de resultado. E eu vou aqui, em vez de passar array, eu vou passar os 3 pontinhos. E aqui eu vou passar a minha tabela. Tá? Então eu vou criar uma nova tabela aqui dentro, que é o resultado dele encaixar os meus varargs dentro dessa tabela. Tá? E aí eu vou executar esse código agora novamente, e ele vai dar o mesmo 9, né? 2 mais 3, 5, mais 4, 9. Perfeito. Beleza, mas eu falei do vararg expression. O que é isso? Vamos fazer uma pausa aqui na soma e vamos fazer só uma função teste aqui. Depois a gente volta no soma. Vai para outro exemplo. Mas aqui na minha função teste eu vou simplesmente receber 3 pontinhos. E vamos ver o que esse cara faz. Tá? Então o que acontece? Vamos supor que eu posso retornar o meu vararg expression, que é o 3 pontinhos. Eu posso fazer dessa forma. Tá? O que ele vai fazer? Vai pegar essa tupla que eu estou passando aqui e vai passar adiante a tupla. Só isso. Então ele vai ser meio que transparente aqui. Vamos ver o que acontece. O meu print, o print por si só, ele é uma função que aceita varargs, né? Ele aceita um número variável de parâmetros, eu posso passar quantos eu quiser. Então ele captura esse retorno do meu teste e a partir do retorno do teste, que é o próprio input aqui, ele vai e imprime isso aqui na tela, né? Ele consegue detectar. Perfeito. Mas eu posso fazer melhor, eu posso fazer diferente. Eu posso fazer, por exemplo, eu posso dar um local a b igual a 3 pontinhos. E como é que Lua vai funcionar nesse caso? Vamos dar um return a b aqui. E Lua, nesse caso, ele vai ajustar, tá, o retorno da minha varargs expression para um número de, digamos, parâmetros atuais, entre aspas, né? Porque não é exatamente uma chamada de função. Mas o lado esquerdo da minha expressão vai mandar e ele vai adequar os valores retornados pelos 3 pontinhos, né, pelas reticências, para apenas 2 valores. Tá? E aí eu vou printar de maneira correta A e B. Tá? Repara, isso não funciona apenas para o vararg expression, isso funciona para qualquer expressão que retorne uma tupla. Então, por exemplo, eu poderia fazer do outro lado aqui, poderia fazer C igual a teste, C, D, igual a teste, sem passar, vamos passar aqui 6, 7, 8, só para a gente ver. E agora eu vou dar um print no meu teste 2, 3, 4, mas também vou dar um print para cá, separadinho. E vou dar um print no C e no D. Só para vocês verem como é que fica. Então, olha só. Repara que o meu teste, aqui, ó, 6, 7, 8, ele vai retornar o quê? Se bem que aqui eu estou trapaceando, né? Bom, deixa eu voltar aqui um passo para vocês poderem ver. Vamos voltar um passo aqui. Então aqui ele está passando de volta naquele primeiro caso, em que ele passa todos os parâmetros. E vamos agora acompanhar rapidamente o que acontece. Então olha só, eu estou passando direto, então aqui teste 2, 3, 4, eu passo 2, 3 e 4, ele passa direto. E o print vai retornar, né, vai exibir o 2, 3, 4. Já aqui no segundo caso, quando eu faço o teste 6, 7, 8, eu vou ajustar para o C e D. Tá? E nesse caso, o que vai acontecer? C vai ser 6 e D vai ser 7. O 8 não vai passar adiante, ele não é expandido. Tá? E aí eu fico apenas com esses caras. Então, funciona tanto, como vocês viram aqui dentro, no varargs expression, mas na verdade para qualquer expressão em Lua, ele faz esse ajuste de variáveis, tá? Na hora de resolver quem são os argumentos. Beleza, então aqui eu posso também, junto com varargs, eu posso passar um elemento obrigatório. Eu posso, por exemplo, passar aqui um A, que é obrigatório, né? Tudo bem que em Lua nada é obrigatório, se eu não passar ele é nil por default, tá? Por padrão, mas aqui agora eu sempre vou ter o A, eu sempre vou ter esse A como primeiro elemento. Então eu posso passar A, vírgula, e o meu varargs expression. Vamos ver se isso aqui funciona? Então vamos ver o que acontece aqui. Repara o seguinte, eu estou retornando A, estou passando teste com A2, 3, 4, 6. Aqui não deu diferença nenhuma. Por quê? Porque eu, na prática,
estou ajustando o meu varargs para os elementos que estão sobrando aqui, né? O 3 e o 4. Mas o que eu posso fazer aqui é o seguinte, eu posso, por exemplo, agora que eu estou capturando o A, vamos ver se eu não retornar o A, o que, que acontece. Tá? Então, se eu não retornar o A, repara, ele agora elimina de fato. Então, eu passo 2, 3, 4 e aqui ele só printa 3 e 4. Passo 6, 7, 8 e ele só printa 7 e 8. Quer dizer, o A ele considera, eu posso até dar um print A aqui dentro para a gente ver, mas ele então internamente ele vai exibir o 2 aqui, mas externamente não. O valor de retorno contém só o valor dos varargs. Então eu posso passar parâmetros aqui que não tem nenhum... Posso passar parâmetros fixos, né? E os meus parâmetros variáveis em seguida. Tem que ser sempre nessa ordem, tá? Parâmetros fixos primeiro, variáveis na sequência. Eu não posso primeiro passar parâmetros variáveis e depois fixos. Isso é errado. Tá? Então sempre primeiro parâmetros fixos, depois parâmetros variáveis. Tá? E para mostrar um último caso aqui, teste. Então, vamos dar um print num teste vazio. Então olha lá, ele agora dá o print new, que esse new é o A que está aqui dentro. E no caso return pontinhos aqui, ele não vai printar nada porque é um print vazio. É como se eu desse um print com nada e ele não vai printar nada. Então esse new aqui é o do meu A. Porque como eu não passei nada para cá, o Lua entende que é um new e ele vai exibir aqui dentro, tá? E sem varargs nenhum. Interessante, né? Bem legal isso aqui. Então nós conseguimos fazer uma soma que recebe um número qualquer de elementos. Conseguimos... vou até devolver aqui o teste da soma. Então, deixa eu fazer uma coisa aqui. Show function exemplo 1. Só para a gente ficar mais organizado. E deixa eu fazer agora uma function exemplo 2 aqui. Na verdade, isso aqui é o exemplo 1, né? Porque eu fiz primeiro. Isso aqui é o exemplo 2, que eu vou voltar com o exemplo da soma. Então, o meu exemplo 1, na verdade, é o print soma 2, 3, 4, 5. Por exemplo, vou colocar mais 5 aqui. Então, agora eu posso chamar quem eu quiser aqui embaixo. E ele faz lá 14, né? Quer dizer, 2 mais 3, 5, mais 4, 9, mais 5, 14. Perfeito. Ok, vamos ver o que a gente pode mais explorar aqui. Então, vimos aqui o nosso varargs, vimos o vararg expression, que a gente pode expandir ele, fazer aqui o destructuring dele, né? Se a gente for ver como se fosse um JavaScript, mas eu consigo abrir a minha tupla e assinalar, né? E preencher, atribuir apenas os valores que eu quero, tá? E isso serve tanto para varargs quanto para, como estava aqui antes, como para também vamos fazer aqui para a gente ver a vírgula local local c, d igual e agora eu posso fazer o seguinte, eu posso retornar só a, c, d e aqui eu tenho que rodar o exemplo 2 só para a gente poder ver alguma coisa. Então só para a gente fechar essa parte aqui do exemplo. Então perfeito, new, porque eu não, nesse caso aqui eu não passei nada, né? O último caso aqui, não passei nada, então ele realmente fez o new para todo mundo, ótimo. Eu deixei fixos os parâmetros variáveis. Nesse caso aqui do meu teste, eu passei 2, 3, 4. O 2 foi para o A, o 3 foi para o C, o 4 foi para o D, né? O A diretamente e o outro por atribuição aqui, né? Por casamento aqui, quando eu abro a tupla. E aqui no meu 6, 7, 8, o que aconteceu foi que eu peguei o 6 e o 7, atribuí para o C e o D, e depois eu retornei o C e D aqui. Perdão, o 6 e 7 foi para o A,
E vamos lá, deixa eu entender isso aqui. O 6 foi para o A, o 7 foi para o C, o 8 foi para o D, só que depois eu peguei, ó, filtrei novamente, tirei o 8 da jogada, né? Então filtrei novamente, printei o C e D de fora, tá? Esse C e D daqui é diferente desse C e D daqui, lembra do local, tá? E consegui então pegar apenas o 6 e o 7, porque o 8 foi descartado na hora que eu fiz esta atribuição aqui nessa linha. Muito bom. Agora, o que a gente pode fazer mais? A gente tem aqui parâmetros variáveis vêm... isso aqui é o que eu estava falando, parâmetros variáveis vêm sempre por último. Ao chamar uma função no ajuste dos argumentos atuais passados para o número de parâmetros formais, que é o que eu acabei de mostrar, aquele ajuste, né, do lado esquerdo e do lado direito. Se eu tiver do lado esquerdo apenas dois parâmetros, se eu tiver excesso de parâmetros do lado direito, eles são eliminados, né? E se todos os parâmetros fixos estiverem sido usados, os parâmetros excedentes virão como varargs, que é o caso que eu mostrei aqui, né? O parâmetro fixo acabou, né? Tem o 2 e o 6, o resto vem como varargs. Então essa é a regra que a gente já mostrou. Alguns exemplos que eu ia mostrar. Então vamos lá, empacotar varargs em uma tabela. Tá, isso pode ter passado despercebido, mas aqui na soma a gente está fazendo exatamente isso. Tá, o que eu posso fazer para ficar mais claro é o seguinte. Vamos pegar aqui minha function exemplo 3, em que a gente recebe só varargs, tá? E o que a gente vai fazer é o seguinte, eu vou retornar, return, e repara que eu não preciso fazer uma função para isso, porque bastaria eu encapsular numa tabela direto, como eu faço, mas eu só estou fazendo agora para ficar evidente. Então, agora eu vou fazer assim e eu vou dar um print no meu exemplo 3. Não deveria ser assim que eu faço, mas na verdade eu vou fazer diferente. Vamos criar a função pack, só para ficar. E o meu exemplo 3 vai ser onde eu faço o print. Então, function exemplo 3. Aqui vai ser onde eu faço o meu print do meu pack com a minha tabela. Minha tabela não, qualquer coisa, né? Posso fazer 10, 20 e 30. Com isso aqui eu vou poder... Eu não vou ver a tabela de primeira, porque eu preciso de uma função para exibir essa tabela, eu ainda não tenho. Mas a gente vai pelo menos poder ver que é uma tabela, né? Então olha lá. Então eu passei meus argumentos... Perdão, eu estou passando... Exatamente. O exemplo 3 eu passo o pack. O pack retorna, eu não estou podendo ver ainda, mas eu posso criar uma função que é function showTable, a qual vai me dar, passando minha tabela T, for kv in pairs T do... eu estou retornando isso como uma string, então local... eu vou fazer isso dessa forma, local res igual a uma tabela vazia, e aqui o meu vou fazer uma table, eu vou chamar table.insert na minha tabela res, e aí eu vou chamar k não pensei no formato, k ponto igual ponto v, só isso. E aqui vamos fazer assim, vai ser suficiente, end, e no final eu vou chamar return table.concat, vou chamar a minha tabela res e vou concatenar com quebra de linha, arn, assim. E com isso eu espero que o meu exemplo 3 eu vou dar um print no pack, na verdade eu vou dar um print no showTable, pack. E agora eu acho que a gente vai ver alguma coisa interessante. Beleza, lá, índice 1 igual a 10, 2 igual a 20, 3 igual a 30. Perfeito. Então, de fato, aqui, o exemplo que eu queria mostrar basicamente era isso aqui, né? Eu passando o varargs para uma tabela,
eu encapsulo os argumentos dentro de uma tabela, e aí eu monto de fato uma nova tabela indexada numericamente, tá? Como a gente está vendo aqui. E com isso eu tenho que eu posso repassar esses varargs adiante, o que às vezes é um problema, às vezes é uma dificuldade. Mas com a tabela fica mais fácil. Então esse é o primeiro exemplo que a gente já mostrou, fazer um pack. Agora, desempacotar uma tabela para passar como parâmetros, tá? Vamos supor aquela nossa função de soma que eu fiz aqui, né? Aquela que está aqui em cima. Agora, imagina o seguinte, eu tenho a minha função de soma que recebe varargs, mas eu tenho uma tabela. Eu tenho uma tabelinha. Vamos fazer aqui o exemplo 4. Vamos supor que eu tenho uma tabela. Eu tenho local t igual, e vamos lá, 1, 2, 3, 4, 5. Né? Essa é a minha tabela. Então eu tenho esta tabela e tenho uma função que recebe tuplas, né? Que recebe os argumentos abertos e não uma tabela. Como é que eu faço? Quer dizer que eu vou ter que dar um jeito eu não vou poder fazer uso da minha função, eu vou ter que fazer algo esperto? Não, eu tenho como usar direto a tabela, e isso é uma coisa bem legal de Lua, que não foi à toa que eu chamei essa função aqui de pack. Eu não preciso dela, porque eu posso simplesmente chamar, né, o varargs dentro da tabela aqui, não preciso disso tudo, mas o nome dela foi inspirado no contrário, que é o unpack, que é, no caso do Lua 5.3, que é o que eu estou usando, é o table.unpack. Então eu vou chamar aqui, né, local s igual soma, e aí eu vou chamar table.unpack da minha tabela T. Soma, né? Soma. E eu posso dar um print na minha soma. Vamos chamar o exemplo 4 agora. Que dá 15, esperado, né? 1 mais 2, 3, mais 3, 6, mais 4, 10, mais 5, 15. Perfeito. Então, com table.unpack, eu tenho a possibilidade de abrir o conteúdo de uma tabela. Tabela, mais uma vez, indexada numericamente, tá? Desse tipo, não indexada por outros valores, que aí já não vai funcionar. Mas eu consigo fazer isso. Uma coisa que eu gosto de fazer é o seguinte, até a Lua 5.1, eu não tinha table.unpack, era tudo unpack. Então é muito comum, inclusive vocês devem ter visto algum código meu antigo, que eu já devo ter dado spoiler do unpack, mas eu chamo aqui unpack igual a table.unpack. Porque Lua eu posso passar, atribuir funções, isso que não é nenhum problema. E aí aqui embaixo eu posso usar unpack dessa forma, tá? Inclusive aqui eu posso tentar verificar a versão do Lua e só fazer essa atribuição se necessário e tal, mas aliás isso é importante, tá? Se você estiver usando, se você quiser, se você garantir que esse código é rodado apenas em Lua 5.3, não tem problema. Mas se esse código aqui rodar em Lua 5.1, você vai atribuir new para unpack. Então isso é um problema. Em Lua, na verdade, existe uma coisa que é o version. Então se eu chamar aqui o Lua 5.3 e der um print, eu, se não me engano, é no underline version. Vamos ver se eu estou lembrando. Então tá lá, Lua 5.3. Então você tem como saber qual versão que é. Então eu posso copiar isso aqui. Tá? E eu, se não me engano, isso surgiu no Lua 5.2, mas eu realmente não lembro, tá? Mas if... mas eu posso fazer diferente, né? If underline version. Se o underline version for diferente, isso é pobre, tá? Porque o Lua 5.0, se você estiver falando Lua 5.0 não vai funcionar adequadamente. Mas para não ter que fazer o parsing da versão e tal, eu vou fazer como se fosse Lua 5.1, tá? E aí, se o Lua for diferente, eu faço isso e agora eu tenho unpack. Bom, peguei uma tangente, vamos voltar aqui para o nosso caso e eu espero que isso aqui continue funcionando. Then, claro, preciso chamar o if, tem que ter o then. E funciona, tá? Deixa eu ver aqui se faltou alguma questão. Então, exibir um... Ah, tá. 2 pontos. Montar um par. Esse aqui é um exemplo final. Montar um par de uma tabela através do parâmetro passado diretamente para uma função.
de uma tabela ou através... Ah, tá. Se eu quiser um modelo híbrido, né, em que eu posso passar tanto o par explícito como ou aberto em dois argumentos, né, x, y, ou se eu passar o argumento, uma tabela de fato como par. Tá bom. Vou mostrar primeiro como é que eu mostro o número de argumentos recebidos por uma função. Na verdade, eu vou mostrar como é que a gente pega o número de varargs recebido por uma função. Que vai ser... Opa, deixa eu continuar aqui. Então, o número de varargs é simples eu fazer. Porque agora que eu consigo encapsular numa tabela... Opa, deixa eu... Vamos lá, isso. Então, o número de varargs, basta eu pegar e fazer... Deixa eu pegar aqui um exemplo 5. Exemplo 5. E não é difícil. O número de varargs é o seguinte, local n igual... Se eu pegar uma função que recebe varargs e eu quiser que ela me mostre o número de argumentos, o que eu faço? Eu pego, por exemplo, minha função teste, que está aqui, né? Deixa eu tirar o a. Não, vou manter o a. Como eu prometi, eu vou mostrar apenas quantos varargs tem aqui. Então, eu vou pegar minha função teste. Só que eu vou ter que chamar isso dentro da... Não, vou ter que criar uma função local aqui. Function B, qualquer coisa. Fn. Fn, que recebe varargs. E eu quero simplesmente que ele... Eu quero saber dentro da função quantos argumentos eu recebi de fato. Né? É simples, eu simplesmente pego o tamanho daquela tabela. Então, meu local n, deixa eu ver se assim funciona, eu só vou ter que dar um passo extra, igual ao meu tralha com os meus argumentos encapsulados. Não tenho certeza se assim vai funcionar ou se eu vou precisar de parênteses, mas eu vou tentar. E aqui eu vou dar um print no meu n. E aqui eu simplesmente chamo, vamos fazer alguns caras, né? Vamos fazer fn1, fn1 10, fn1 10, 100. Vamos ver o que acontece. Então, só que eu preciso chamar meu exemplo 5. Então tá lá, ó. Funcionou direitinho. Então o tralha antes de uma tabelinha assim funciona de boa. Primeira função passei um argumento. Tá aqui. Opa, aqui. 2, a segunda recebi 2 e a terceira recebi 3. Tudo perfeito. Então só eu pegar e contar o número de argumentos aqui que eu consigo saber direitinho, tá? E por fim, só para a gente ver uma maneira, como é que a gente pega e recebe, por exemplo, eu estava falando de pares lá no meu PPT, né? Montar um par a partir de uma tabela ou através dos parâmetros passados diretamente para uma função. Mas isso vai funcionar com a função de soma também, tá? Vamos supor que eu queira poder passar direto, em vez de chamar o unpack, que nem eu chamei aqui, né? Onde está meu unpack? Aqui. Em vez de eu ter que chamar o unpack, vamos supor, não, eu quero dar para o meu usuário o conforto de poder passar direto a tabela aqui, tá? Então isso é possível, eu posso simplesmente fazer assim, eu posso vir aqui, vamos lá trabalhar na soma mesmo, tá? Então eu venho aqui, beleza, a primeira coisa que eu tenho varargs. Se eu quiser receber uma tabela, eu vou ter que trabalhar com o meu varargs para entender que é uma tabela. Eu vou trabalhar com um contratinho. Qual é o meu contrato? Se o meu primeiro argumento do varargs for uma tabela, ele é a tabela que eu quero usar e eu não vou nem olhar para os outros argumentos, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, vou fazer uma preparação primeiro, tá? Então aqui, em vez de ter isso aqui, eu vou tirar. Aqui o meu iPairs vai ser alguma coisa diferente, vai ser com meus, vamos chamar de args aqui, tá? E aqui meu local args vai ser igual ao quê? A isso aqui. Quer dizer, eu estou pegando e encapsulando varargs numa tabela. Só que agora eu quero fazer o seguinte. Se o meu primeiro argumento for uma tabela, se o meu args1, no caso o tipo dele, né, type, args1 for igual a table, se o meu args1 for igual a table, aí eu vou fazer com que o meu args seja igual a args
1, tá? Então, esse é o contrato que eu vou fazer. Se eu vir que, se eu receber eles abertos e for qualquer coisa diferente de uma tabela aqui, né, para este caso de soma funciona porque eu espero números. Se eu estiver esperando receber tabelas aqui como função, isso aqui já não vai, né, tabelas como argumentos, isso aqui já não vai funcionar dessa forma, eu vou ter que ser um pouco mais esperto. Mas, para o meu caso, em que eu espero receber apenas números, vai dar na boa. Então, assim, se eu receber números soltos ou qualquer outra coisa, vai estar errado se for outra coisa, mas ele vai aceitar. Mas se eu receber números, encapsulo os números, o teste aqui vai dar falso, ele não vai fazer isso aqui e beleza. Funciona como antes. Agora, se o meu primeiro cara for uma tabela, então eu estou dizendo o seguinte, ele é a tabela que eu quero trabalhar. E aí eu, no caso, substituo meu args por essa tabela que é o meu primeiro argumento e pronto, eliminei os outros argumentos se tiver algum, tá? Os outros argumentos se houver algum, exatamente. E para a soma vai funcionar bem. Vamos ver agora o seguinte, eu vou voltar aqui no meu exemplo que eu estava chamando o unpack, tá? E eu vou duplicar essa linha, comentar essa aqui de cima, e eu vou chamar direto soma t. Vou chamar de duas formas, soma t e soma, vou chamar separadinho com eles abertos aqui. E eles têm que dar igual. E claro, antes de eu mudar aqui, eu preciso chamar o exemplo 4 de novo. Ops, 4. Então tá lá, 15, mas faltou alguma coisa. Ah, claro, porque eu estou dando print no S último, né? Eu preciso dar print nos dois S's. Então, ops. Eita, fechei o meu terminal. Deixa eu abri-lo novamente aqui. Vamos lá. Apertei uma tecla de atalho que eu não conhecia, acabei fechando o terminal. Vamos lá, deixa eu fazer meus settings aqui, rápido. Tá ok. Deixa eu voltar aqui. Copy full path. Pronto. Tá. Então agora eu vou trocar aqui, por exemplo, 4, só que eu vou dar aqui um Ctrl D aqui. Beleza. E, enfim, eu só quero mostrar que os dois resultados vão dar igual. Lua 53. 53 de varargs.lua e eles dão iguais, tá? Vou limpar aqui um pouquinho. Tá, beleza. Então é isso, gente. Então, varargs, deixa eu ver se faltou algum ponto. Eu ia montar um par, mas eu fiz com a soma, tá? É a mesma coisa, só mostrar como eu posso passar tanto uma tabela quanto passar tanto uma tabela quanto os argumentos abertos. Aí eu faço esse truque de olhar o primeiro argumento e a partir daí eu tenho a minha função funcionando tanto para os argumentos abertos, como estão aqui, ou uma tabela, como eu passei aqui, tá bom? E nesse caso eu poderia também ter feito, claro, né? Normalmente eu só tiver a tabela como variável, mas por sintaxe, se eu quiser chamar dessa forma também, eu poderia trabalhar também, né? Mas, enfim, assim faz mais sentido, que aí eu posso ter qualquer tabela que eu atribuir primeiro e passando aqui. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, lembra de dar aquela curtida no vídeo, tá? E se vocês têm acompanhado o curso de Lua, meus vídeos e têm se interessado, não se esqueça de se inscrever aí no canal, que você vai ter sempre alguma coisa interessante de tecnologia para você, tá bom? Um abraço, até a próxima.